dentro desse movimento, entre aspas, dialético, né? Que é proveniente de uma herança arcaica de determinados aspectos da sua construção conceitual. Apesar de que Hegel diria que, na verdade, essa construção conceitual é um movimento próprio do real, né? Mas isso, de certa forma, torna o conceito não conceito, digamos assim, né? O conceito não passível de ser investigado. E eu acho que é um dos aspectos principais da própria filosofia deleuziana, quando ela coloca em questão, né, filosofias extremamente tradicionais, valendo-se dela, como Kant e o próprio Hegel, inclusive. Referente a Hegel, ele menciona menos em vários aspectos, mas ele coloca em evidência de que não existe um conceito, isso a gente leu lá no começo, inclusive, né? O que é um conceito? Um conceito sempre remete a outro conceito. Não existe um conceito originário, né? Ele sempre tem que partir de algum determinado momento. Entretanto, há conceitos que se pretendem originários, que se pretendem, de certa forma, cessar um determinado movimento para se tornarem autorreferidos. Essa que é a questão, né? E quando, por muitas vezes, a pomposidade de determinadas filosofias nos pretendem, digamos assim, fazer esquecer determinadas questões. A filosofia de Hegel é uma filosofia, digamos assim, elegante, né? Mas ela não, apesar de toda a sua grandiosidade e dificuldade de leitura, né? Até onde tive a oportunidade de fazer essa leitura, inclusive da fenomenologia do espírito, ela não fica quente essa questão, independentemente da grandiosidade da filosofia de Hegel, né? Digamos assim. Aí tem uma colocação aqui. Nesse sentido, como sair do paradoxo em que o próprio conceito aparece como um reflexo e reduz a própria experiência? Talvez, eu acho que ele coloquei, talvez seja um vício do deleuzianismo acadêmico. Eu não entendi muito bem essa questão. O paradoxo que o próprio conceito aparece como uma reflexão que reduz a própria experiência. Eu não sei o que se refere deleuzianismo acadêmico, acho que foi isso que você quis colocar, mas há reducionismos em vários aspectos, inclusive nós estamos sujeitos a fazer isso em determinados momentos, devido às nossas limitações, em vários aspectos, né? O que Deleuze tentou fazer, digamos assim, até onde eu entendo, é justamente entender a filosofia como esse aspecto paradoxal. A gente já mencionou algo nesse sentido aqui, diante desse aspecto, né? Considerando, inclusive, é um elogio que o próprio Deleuze vai fazer agora nessa parte do texto aqui, na Geofilosofia, né? Em certo sentido, né? De que Kant, apesar da elaboração dos seus aspectos, digamos, da condição de possibilidade kantiana, do aparato cognitivo kantiano, da máquina kantiana, que a gente já viu aqui em outro encontro, né? Inclusive, né? Ele teve um mérito, e o mérito estar ligado a esse território, e esse território é lugar de desterritorialização e reterritorialização, que é um processo contínuo da utilização do paradoxal para a construção conceitual. Então, eu não acho que Deleuze esteja preocupado em fugir do paradoxo, mas eu acho que ele está buscando ir de encontro ao paradoxo, porque, de certa forma, é isso que se trata, um dos aspectos que representa a filosofia para Deleuze. Agora, como os deleuzianos tratam isso, se eles cristalizam Deleuze, talvez seja a dificuldade, inclusive, do próprio pensamento deleuziano, porque não sei se vocês percebem, né, de certa maneira, a própria leitura, a própria construção conceitual do Deleuze, ela é muito fluida no sentido de que, por muitas vezes, ela cria um determinado movimento na leitura, né? Eu acho que você que estuda o Comitê Zero, não sei qual o nome, o apelido, pelo menos aqui, da conta, né? Eu acho que demonstra isso, dá para perceber essa construção diante da própria âmbito da escrita no Deleuze, né? Eu acho que passa por aí, né? Agora, se você vai concordar com Deleuze ou discordar, aí já é outra questão, né? Eu tendo a considerar a importância desse tipo de pensar a filosofia desse modo, de um modo geral, não só em Deleuze. E aí sigamos aqui, geofilosofia. O sujeito e o objeto oferecem uma má aproximação do pensamento. Pensar não é nem um fio estendido entre o sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra. Aí ele vai mencionar Kant, a questão que tinha colocado aqui. Kant é menos prisioneiro que se acredita das categorias de objeto e de sujeito, já que sua ideia de revolução copernicana põe diretamente o pensamento em relação com a Terra.
E aí ele traz Husserl de novo, questão que a gente já elaborou ali nas primeiras leituras sobre Husserl, mas ele vai trazer novamente. Existe um solo para o pensamento, que seria como a Terra, na medida em que não se move nem está em repouso como intuição originária. Vimos, todavia, que a Terra não cessa de operar um movimento de desterritorialização in loco, pelo qual ultrapassa todo o território. Ela é desterritorializante e desterritorializada. E aqui se faz necessário a gente colocar alguns aspectos, né, sobre o que é desterritorialização, o que é esse aspecto. Eu vou mencionar aqui alguns trechos, né, de um artigo que menciona um pouco dessa questão, né, sobre desterritorialização e reterritorialização em Deleuze, né, através de algumas citações do próprio Deleuze, Roberto Machado também, né. Ele coloca assim, acho que essa fala é do Roberto Machado. Ele fala um pouco sobre os aspectos geográficos presentes no trabalho de Deleuze, né. Roberto Machado diz assim: sua característica mais elementar é o fato de ela se propor mais como uma geografia do que propriamente como uma história. E aqui a relação de Deleuze com a perspectiva geográfica, nem essa geofilosofia, relacionando-se com essa, digamos, entre aspas, substituição do aspecto geográfico pelo aspecto histórico linear. O aspecto geográfico está ligado muito mais à perspectiva rizomática, né? Em contraposição àquela perspectiva linear, né, que restitui uma noção verticalizada da construção histórica, né, digamos assim. E aí ele prossegue, no sentido em que, para ela, o pensamento não é apenas fundamentalmente do ponto de vista do conteúdo, mas de sua própria forma, em vez de constituir sistemas fechados, pressupõe eixos e orientações pelo quais se desenvolve, o que acarreta a exigência de considerá-lo não como uma história linear e progressiva, mas privilegiando a constituição de espaços e de tipos. Isso aqui é a menção, um comentário do Roberto Machado, né? Aqui, Deleuze e Guattari, né? O conceito é contorno, a configuração, a constelação de um acontecimento por vir. Os conceitos, nesse sentido, pertencem de pleno direito à filosofia, porque é ela que os cria e não cessa de criá-los. O conceito é evidentemente conhecimento, mas conhecimento de si, e o que ele conhece é o puro acontecimento, que não se confunde com o estado de coisas no qual se encarna. Destacar sempre o acontecimento das coisas e dos seres é a tarefa da filosofia quando cria conceitos e entidades. Erigir o novo evento das coisas e dos seres, dar-lhes sempre um novo acontecimento. O espaço, o tempo, a matéria, o pensamento, o possível, como acontecimentos. Deixa eu ver se tem mais algum trecho aqui. Então, basicamente, a partir dessa questão, desses comentários do Machado e do próprio Deleuze, justamente, né? Crítica dialética de Deleuze. Dentro desse aspecto, né, diante da questão é complicado fazer o movimento da crítica dialética de Deleuze, sabe por quê? Porque Deleuze considera que a dialética ela é proveniente de algo que o próprio pensamento esquizoanalítico não assume para si, né? Que um dos aspectos que eu tinha acabado de mencionar aqui, que é justamente a questão do desejo como falta, uma dessas questões, sabe? Então, se você defronta, sem nem considerar Deleuze, mas se você defrontar Spinoza com Hegel, né, em determinadas questões conceituais, são questões inconciliáveis, sabe? São perspectivas inconciliáveis diante do sentido de que, por exemplo, quando Spinoza fala ao cego não falta a visão, né? Ele tá tratando dessa dimensão, né? Da perspectiva do Deus de Spinoza, inclusive, né? Que pressupõe que existe uma única substância existente, imbuída de vários outros atributos, né? Digamos assim. É muito mais fácil, talvez, fazer uma crítica de Kant em relação a Deleuze do que de Hegel em relação a Deleuze, creio eu. Né? Porque Deleuze se vale muito, muito mais do Kant e deixa essas determinadas aberturas para o Kant do que para Hegel, né? Mas prosseguindo o que eu estava dizendo, né? É complicado fazer isso porque, por exemplo, esses atributos dessa substância única que é Deus é compatível com a ideia de univocidade do ser em Deleuze, né?
digamos assim, que é uma ontologia deleuziana, né? Por muitas vezes se compreende Deleuze como um filósofo assistemático, né? Que não fala coisa com coisa, mas pouco compreende Deleuze, inclusive. Viu? Tem umas críticas muito contundentes que Deleuze faz a Heidegger, algumas apropriações que o próprio Alain Badiou, enquanto platônico, faz de Deleuze para pensar a sua filosofia, a sua ontologia da matemática, né? De ser evento e etc. Muito complicado, inclusive, de fazer a leitura, né? Que muita gente desconhece. Mas o que é que acontece? O realismo especulativo me interessa muito. Melassos, né? Acho que a crítica que Melassos faz, ela é interessantíssima. Inclusive a Nietzsche e o pensamento idealista, né? O realismo especulativo bate tanto no idealismo, né? Enquanto uma perspectiva de absoluto, né? Remetendo a uma noção hegeliana, tanto quanto a isso que nós chamamos de, entre aspas, pensamento pós-moderno. Eu não gosto muito de utilizar essa palavra porque ela se tornou um pouco no sentido negativo, né? Totalizante e engloba vários pensadores de diferentes perspectivas em um âmbito só. Mas o Melassos é um pensador muito interessante que eu já fiquei de trazer aqui para fazer um vídeo. Eu vou ver se eu faço essa semana, né? Que ele traz uma crítica muito interessante que perpassa por essas questões deleuzianas que serve para a gente problematizar Deleuze. Está aí um pensador que eu indico, né, de certa forma, para questionar esses posicionamentos aqui, né? Que, de certa forma, remete a uma perspectiva, né, do realismo especulativo, que é para se colocar para além dos limites daquilo que, digamos assim, a nossa cognição, no sentido kantiano, poderia ser capaz de pensar, né? De pensar o impensável, de pensar aquilo que não pode ser concebido, né? O realismo especulativo de Melassos é extremamente interessante para mim, extremamente rico e precisa ser explorado e mais conhecido, né? Agora, como é que o antiético se relacionaria com isso? Eu não tenho capacidade de dizer isso agora. Você está falando Sokal, que fez uma crítica baseada em determinados parâmetros supostamente matemáticos a pensadores como Lacan, Deleuze, etc. Tem um vídeo do Christian Dunker que eu recomendo que você assista falando sobre essa questão, colocando todos os problemas dessa crítica do Sokal, sabe? Em relação às críticas que ele faz. Eu concordo com o Dunker, sabe? Eu acho que é limitado. Eu acho que é justamente, por exemplo, trazer essa perspectiva que Deleuze está fazendo aqui. Deleuze não está dizendo que a ciência é inválida. Ele está dizendo que a ciência ela tem um campo de atuação dela e a filosofia ela é fluida, ela perpassa, ela ultrapassa essas limitações, apesar de que ela não poderia ou não deveria ser utilizada para conceber determinados parâmetros científicos. Mas você utilizar a regra de medida da ciência, como o Sokal tenta fazer, para a filosofia, é tratá-la como um determinado objeto, como um objeto que não é passivo daquele determinado método. Então a sua visão é que é limitada acerca daquela questão, sabe? Então é diferente, né? É extremamente diferente nesse sentido. Enfim, né? Mas aí o Melassos é um pensador interessante que eu vou trazer aqui, é um pensador que me interessa muito, e a gente pode tocar nessa questão aí da relação, uma proposta até de vídeo, viu? Quando vocês participam, a gente consegue enriquecer aqui os conteúdos. Então eu vi que alguém entrou lá no grupo, não sei se foi um de vocês, né? Não sei, com certeza ele colaborou, né? Se o Guattari mudou a filosofia de Deleuze, com certeza ele colaborou. Deleuze não teria ido a determinados campos se não fosse Guattari. Inclusive, diante da perspectiva do conhecimento que Guattari tinha sobre Lacan. E aí já é outra questão, né? Até que ponto Deleuze e Guattari deixaram se influenciar por Lacan, porque seria uma coisa complicada. Porque se a esquizoanálise ela procura se afastar de uma determinada perspectiva de algumas associações com a psicanálise, né? Apesar de, na minha interpretação, ela colaborar para que a psicanálise possa ir além e não se afastar tanto assim dela em alguns outros aspectos, né? De ser uma reelaboração, de uma reestruturação dessa concepção da clínica, digamos assim, chamemos assim, ela de certa forma se torna problemática em outros aspectos, né? Digamos até que ponto o Lacan não está presente lá, né? Até que ponto o Lacan realmente não está presente lá. Isso é outra questão a ser verificada, né? Enfim, voltando para o texto aqui, né? Tem essa questão, né? A importância do Kant, né? Kant parece que, de certa forma, Deleuze entendeu que Kant
colaborou nesse sentido, nesse aspecto inicial aqui do que foi elaborado, né? A Revolução Copernicana manteve-se em um determinado território, de onde é o ponto de partida para uma determinada construção filosófica.